Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem. Estamos aí então, mais um dia, Camarão 2SS V8 então pra vocês, com vocês, rapaziada. Antes de iniciar o vídeo, mandar aquele abraço especial ao Panetone, né? É PANETT maiúsculo 0NE, Panetone. Panetone. É, até que combinou com o clima natalino, né? Muito obrigado por ter se tornado membro do canal, nos auxiliar sempre a trazer novos conteúdos, novos temas. Deixa vocês ouvir o ronco. Ó, legal. Novos temas, novos carros, só tenho que agradecer muito, viu, meu brother? Se você ainda não é membro do canal, está aqui embaixo, ao lado do inscrito ou inscrever-se. Seja membro, pois sendo membro você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos carros. Eu só tenho a agradecer demais a todos os membros e inscritos desse canal, certo, rapaziada? É, a vibraçãozinha ainda continua. Eu acredito que seja mesmo o disco desse carro. O disco dele deve ter empenado, que na hora que eu freio ele já vem. Eu acho que não é pneu não. Mas enfim, o assunto principal é que a buzina está de volta. Sim, voltou, rapaziada. Buzina de navio está de volta. Vamos deixar ele sair aqui para eu mostrar que não é pra ele, ó. Buzina está de volta, rapaziada. Finalmente. Eu fiquei... Ó, vamos buzinar, ó. Aê, pião. Aí sim, aí é legal, aí é bom. Eu fiquei mais ou menos 2 meses, rapaziada, sem a buzina, porque eu tava tentando instalar um compressor, tá, nessa buzina. Fazer ela com compressor ia ficar pelo menos 40% mais forte do que ela tá agora, tá? Pelo menos uns 30, vai. Mas não arrumei ninguém pra fazer a instalação do compressor. O compressor mais o bujão lá, esqueci o nome lá. O negócio, coisa de carro rebaixado lá. Eu ia colocar um negócio de carro rebaixado lá, esqueci o nome do negócio. O reservatório, pronto. Esqueci. E aí eu achei tudo, achei tanto o compressor como o reservatório, porém eu não achei ninguém pra fazer a instalação pra mim, apesar de pesquisar muito. Eu liguei em tudo quanto é tipo de empresa, foi desde empresa, de mecânico normal, de carro, até os caras que mexem com 4x4, que faz instalação de compressor. Ninguém quis fazer no Camaro, ninguém. Sim, não é que, tipo assim, um cobrou muito caro, não é isso, é que ninguém quis mexer no Camaro. Por conta disso, a gente simplesmente resolveu o problema que tinha. Não chegou a queimar os motores, né, daquele vídeo lá como é que é o nome? Do Creta, né? Ele não chegou a queimar os motores. Ele só dá uma colada no carvãozinho, tá? E aí a gente foi lá, fez a lubrificação dele, deixou ele bonitinho. E agora, meu brother, ficou 100%, show de bola. Voltou ao que era antes, um pouquinho melhor até, porque ele precisa de uma lubrificada sempre. Então quanto mais bem lubrificado, melhor fica, certo, rapaziada? Então é o seguinte, hoje é Natal. Falei tudo isso porque hoje é Natal, tá? A gente tá postando esse vídeo um pouco depois, mas entramos no clima natalino e as pessoas entraram naquele clima de fim de ano. Porém entraram na faixa errada, rapaziada. Se você quer entrar no clima de fim de ano, é legal, é gostoso, um clima mais agradável assim, mas não aqui na esquerda, né? Na esquerda aí fica feio, né? Não é o melhor lugar para se entrar no clima de fim de ano, certo, rapaziada? Então o negócio tá alto, hein, mano? Tá mais alto um pouquinho do que tava antes, porque com a lubrificada, como eu falei, rapaziada, o negócio dá uma mudada. Vamos lá, tiozinho, a gente tem que limpar a esquerda aqui. Escape não vai com a buzina aí, tiozinho. E aí? Como é que vai ser? Tem que meter a mão na buzina já no primeiro carro, cara. É incrível, né, mano? Os caras, vê se não pode de propósito. Olha o tanto, ó, de espaço livre pro cara. Até o da frente dele saiu, ó. Mas o Etios não quis sair de jeito nenhum. Bom, será que a gente vai começar mesmo sem sair, Etios? Então, beleza, então.
Eu sempre falei, aqui é o gosto do cliente. Já no primeiro carro já que a gente pediu e não saiu, tava todo mundo respeitando até agora. Mas ele é o bonitão, ele não pode respeitar com todas as faixas vivas. Ele é o bonitão, então não é o bonitão? Tá, vamos embora então. Vamos ficar. Eu tô cansado. Não aguento. Vamos ficar com a pulseira aqui. Quer fazer de propósito, pô? Tô pedindo a passagem aqui, o tiozinho não sai de nenhum, vambora, pô. Vai fazer o quê? Olha o outro freando aí. Pra quem que você tá freando, tiozão? Vai fazer o quê? A gente tá pedindo. O cara quer fazer de propósito, pô? Vai fazer break check, hein, tiozão? Pelo amor de Deus, hein, mano? Eu, rapaziada, já confesso pra vocês. Se o cara meter um break check aqui na minha frente, eu vou fazer igual com ele, cara. Não vou mais me desgastar, entendeu? Depois que eu passei mal, de passar mal, tudo bem que não foi com a faixa da esquerda, mas, cara, você aprende que não vale a pena você ficar nervoso com o trânsito. O trânsito você larga pra lá, cara. Entendeu? Você vai dar o troco no cara conforme tem que dar, entendeu? Porque não vale, meu. Senão você fica se estressando à toa, cara. Porque sozinho é difícil. Ô, tiozão. Viu, quando o cara não é marrento, ele, viu que o cara tá chegando atrás, ele já, né? Você não precisa ficar lá buzinando, pedindo passagem. O cara já sabe que ele tem que dar passagem. A maioria, hoje em dia, pelo menos aqui, perto de São Paulo, são bons motoristas, sabe? Mas tem alguns que é complicado, cara. É marrento demais, mano. E eu não vou mais ficar perdendo meu gritando com o cara. Quer fazer? À vontade, rapaziada. Quer fazer? No máximo eu vou dar o troco e acabou, cara. Não vou mais ficar me perdendo minha voz, minha língua, meu coração. Não vale a pena. Olha lá, olha o tiozão, ó. O tiozão tá a 100 por hora, cara. Ele tá a 100 por hora numa via. Agora aumentou. É incrível, cara. Tem uns carinha que é difícil. Como a gente tá chegando no pedágio, eu vou dar um acréscimo pra ele ali. Ô, vovão. Eu vou gravar uma dessa pra vocês, rapaziada. Uma XC40. Uma XC40 gasolina, não é a elétrica, não. Bonitona, né, meu? Eu gosto dos carros da Volvo, cara. Não é por nada, não. Não é porque eu fiquei bons tempos com ele aqui no canal, mas eu realmente gosto dos carros da Volvo, cara. São carros finesse, sabe? Aquele verdadeiro. É isso aí. A EcoSport agora que tava ultrapassando todo mundo, agora ela veio pra cá de boinha. De boinha, entendeu? Mas ela não vai ter paciência de esperar todos. Ele quer ultrapassar todos, ó. Pior é que os caras vêm aqui pra ultrapassar. Normal, cara. O cara pode ultrapassar, tá ligado? É o direito dele. Mas, mano, ultrapassa pelo menos no limite, tá ligado? Os caras querem ultrapassar, mano, a 90, 80 às vezes. Aqui no caso 100 por hora. Porra, meu. Pô, levanta um pouquinho a velocidade até o limite, cara. Não quer passar, tudo bem. Mas vai pelo menos no limite pra ultrapassar o cara, meu. Mas que os caras, sabe? Dificulta, né? Taos, cara, eu quero muito gravar esse carro, meu. Mas sabe quando você quer muito gravar um carro? Esse carro eu quero gravar. É o Chery e o Taos. O Chery eu já arrumei pra gravar início do ano que vem. O Taos é o segundo, cara. Muito louco o carro, meu. Achei muito louco, rapaziada. Não sei se vocês acharam não, mas eu gostei, cara. Só não entendo por que ele vem com a Tiguan, né? Isso aí eu não consigo entender, mas vem Tiguan e Taos, né?
Olha lá, o lugar, ó, 100 por hora, ó, olha isso aqui, ó. E aí, tiozão? Assustou, né? Precisou da buzina pra assustar, né? Dormindo na parte da esquerda, meu? Caraca, bicho, 100 por hora, cara. Você acredita num negócio desse? Pô, inacreditável, cara. Olha lá, o Citroën. Aí sim, viu? Legal, não sei nem dar seta pro cara. Já vim de longe, o cara já viu, já... Tem bons motoristas. Hoje em dia, pelo menos aqui perto de São Paulo, a maioria são bons. Mas tem uns, cara, que vou falar pra vocês, mano, vivem no mundo da lua, cara. HRV, teve um vídeo que eu postei, rapaziada. Esses vídeos aí pra trás aí, não faz muito não. Vou fazer uns 3, 4 vídeos. Não, isso aqui é a WRV, tá? Mas me pediram pra eu trazer uma HRV na estrada. Foi o comentário mais curtido. Vocês gostam tanto assim de Honda, né? Legal, né? Vou tentar trazer um Hondinha pra vocês, rapaziada. É difícil, né? Difícil achar pra trazer, já é um pouquinho mais difícil. HRV principalmente é um carro bem específico. Mas a gente vai tentar pegar um sim. Ó, o meninão de Hornet CBR 650, né? Acho que é CBR 650F. Bonitona, laranja, bem bonita. Olha lá, o Kwid tava empurrando o HB20, cara. Acredita um negócio desse? Aonde você vê uns negócios desses? É só na esquerda, cara. Não tem mais aonde você vê um Kwid empurrando o HB20. O Diegão fez uma... Falar nisso, né? Diegão tem o Kwid. Você fez umas fotos bonitas, cara, do Camaro e da Street, cara. Street que se foi. Fez umas fotos bonitas, cara. Logo mais eu vou trazer as fotos do Diegão, ó. Se você quer contratar um cara legal, que vai te cobrar um valor bom. Olha lá o Kwid vindo pedindo seta. Vai te cobrar um valor bom e faz umas fotos sensacional. O cara é fotógrafo, né? É o Diegão, cara. Diegão do Kwid. Mas ele desenrola nas fotos, hein, meu? O cara é bom, né? Tô trabalhando no Motor Grid, né? Não só no Motor Grid, trabalhou em muitas empresas boas, né? Mas Diegão manja das fotos. Logo mais ele vai entrar aqui na parte de parceria também. Dá uma força pra ele. É o brabo, não é o brabo, é o brabo. Bravão, vamos lá, bravão. Vamos que vamos. Mas você... Pra quem é o freio? Por que você precisa reduzir, ó? Ó, BM tá sem o símbolo da BM ali, ó, rapaziada. Não sei se vai dar pra vocês verem ali, ó. X4 tá sem o símbolo. Ai. Cara, o engraçado é que você olha ali na frente, cara. A direita livrona lá, tá ligado? É só a esquerda aqui, cara, os caras arregaçando. Direita livre. A terceira faixa não tem uma viva alma, mano. Não tem um cara na terceira faixa, mano. Mas a esquerda, cara, é uma paixão incontrolável, cara, que os caras têm por aqui. Eu não sei o que acontece, mano. Negócio de louco, cara. Olha o golzinho. Olha lá. Ixi, o Civic tá queimando óleo ali na frente. Olha lá, golzinho. Vou cair na segunda aqui porque eu... Olha lá, até o tiozinho da Hilux acho que vai sair lá. O que você vai fazer? Funerais especiais. Tá meio morto no volante. Por isso que não tá andando. Tá meio morto no volante. Ó, se você pega aqui, qual que é o problema? Lá, tudo aberto, ó. Exceto esse carro aqui, depois desse carro não tem mais ninguém, ó. Tanto é que a Hilux até vai ultrapassar lá pela direita. Mas é porque a galera não pede passagem aqui, gente. Entendam uma coisa. Se vocês, tudo bem, vocês não querem andar, vocês vão lá pra direita. Por exemplo, a Ed aqui, ó, acabando com a esquerda. Mas ó lá, tá vendo? Eu vim aqui pedir passagem, ela vai lá pra direita. Vocês têm que pedir passagem, rapaziada. Não adianta só ficar lá parado atrás do cara. O cara... Muitas vezes o cara tem algum problema, o cara não entende que você quer passar.
cara... Não é que às vezes tem problema, é que às vezes o cara... Ele pensa que você quer ficar atrás dele mesmo. Quando você vem pedindo passagem, você mostra pro cara que você quer passá-lo. Ou seja, vá para a direita, o tiozinho da frente. Você fala isso pro cara. Aí você tem que avisar, a Hilux tá cortando todo mundo. Ao invés dela pedir passagem, ela sai cortando todo mundo. Tudo bem, não é o certo, mas ok, quer fazer, quer fazer. Mas por que não pede passagem? Só pedir passagem, dá a seta, você sinaliza pro cara da frente que você quer passar, entendeu? Viu como tirei a Ed em 2 segundos ali? É isso, rapaziada. Pedindo passagem, você tá sinalizando pro cara da frente e às vezes o cara... Ele nem tá ali porque ele quer ficar ali parado, travando. Apesar de não ser o certo, né? Às vezes é porque ele pensa que você quer ficar atrás dele mesmo. Mas você vindo aqui pedindo passagem, as coisas ficam mais fáceis. Ó, esse X foi, a Hilux acelerou, filho. Sentou o aço aqui, ó. É que pra mim, beleza, né? Eu posso acelerar de sexta aqui, ó. Mas a Hiluxona tá indo forte, filho. Ó. Vou fechar o vidro aqui, ó. Tá acelerando, pai, o bichão. É que com o Camaro não dá nem graça. Olha lá o Civic que tá queimando ali. O Camaro não dá graça, né, mano? Por isso que eu gosto de pegar uns carrinhos menor. Porque aí você vê que o cara tá acelerando mesmo. Aqui nem parece que o cara tá acelerando, mano. Olha lá o fiteira. Vamos lá, fiteira. Bom, rapaziada, já vamos entrar aqui no retorno. Gaçando o freio, hein, tiozão? Difícil, hein? Difícil, hein? Regaçando o freio. Difícil, hein, tiozão? Tem que vir pra cá, né, tio? Não adianta ficar bravo comigo. Você tem que vir pra cá, tiozão. Não é por cima, não. Você tem que vir pra cá. Não, eu não passo por cima. Eu não passo por cima, não. Você viu como é que é os bagulho? Aí os caras vai, mostra o dedo do meio. Você viu a história? Educação do brasileiro, cara. Educação do cara. Eu queria ver se ele ficasse, se ele ia ficar ali, se eu fosse continuar lá. Ia enfiar a mão na buzina, mano. O cara uma hora ia sair, pode ter certeza disso, que enche o saco. Essa buzina tá alta pra cacete. Uma hora sai, cara. Mas é essa educação, entendeu? Educação do brasileiro é essa aí, cara. O cara fica bravo com uma coisa que ele tá fazendo errado. Ele fica puto. Não dá pra entender, cara. Trackerzinha. Tracker turbo. É que eu fui buscar esse carro, né? Mesmo que a gente foi lá pro Paraná. Ó a trackerzinha. Meteu logo uma setinha no tiozinho do Onix. Falou, eu não quero dar passagem pro Camaro, não, mano. Agora deu. Boa, tio. Deu, legal. Mostrou pra mim que queria ultrapassar, voltou, ela voltou pra trás de mim, beleza, cara. Todo mundo pode ultrapassar, rapaziada. Vou fechar aqui. Todo mundo pode ultrapassar, rapaziada. Todo mundo. Entendeu? Sinalizou bonitinho, tudo belezinha, cara. E ele tá felizão com a vida que eu vou abrir a passagem agora pra ele. O bicho fica feliz. Entendeu? Pegou a jogada? Legal, pô. Bons motoristas. Bolinha azul, de boa, Corolla. Olha que legal. HB20. Tiozão da Tracker tá feliz lá atrás, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Acho que agora deu. O tiozão tá felizão. Tá falando, ô maravilha, agora a esquerda vai ficar livre pra mim, ó lá. Ele nunca andou tanto na esquerda igual hoje. Legal, cara, é legal isso, que os caras sabem que os caras abrem mais aqui, né? Se não abrir por causa do carro, abre por causa da buzina, né? De um jeito ou de outro o cara abre. Ah, bacana, bacana. Olha lá, X35, vamos ver. E aí, Xzona? Quer andar, a X quer andar. A X falou que não quer ir pra direita, ela quer andar. Vai lá, tiozão, cai na direitinha ali, vai, de boinha. Isso, bonito. Olha lá, Tracker vindo acelerando. Caraca, bichão. Tiozinho quer andar também da Tracker, hein? Trackerzinha, vai que vai. Tô quase deixando ela passar, só que agora ela ficou lá pra trás, né, mas
Deixar ela passar. Todo mundo cortando a T-Cross aqui, ó. Vai chegar em mim, pode ter certeza que eu vou tirar ela daqui. Mas a T-Cross não quis dar passagem pra ninguém, ó. Vamos ver. E o Fox lá tava pedindo passagem. Vamos ver se a questão é o carro ou se é a marra do tiozinho. Vamos ver. Se for a marra, a gente resolve. Se for o carro também, né? Claro. Vamos ver. Quer passar antes do filho? Ah, é o carro o problema, viu? Porque o Fox tava pedindo passagem e ele não quis dar. Aí entrou o Camaro atrás dele e ele deu passagem. Você entende? Ah, agora voltou. Não dá pra entender, cara. É umas coisas que... É desnecessário, eu acho. Mas é isso aí, rapaziada. Meu brother, se não andar, fica surdo, certo, rapaziada? Uma ideia de um fã, cara, que foi sensacional. Quando o cara falou, eu falei, eu preciso ter uma buzina no meu carro e preciso fazer o se não andar, ficar surdo. Certo, rapaziada? Tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, então clique em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Fiquem com Deus, valeu, um forte abraço, é nóis, gente. Tamo junto, até a próxima, valeu!